A paz do Senhor, irmãos. Eu sou Maria Paiva. Bom, eu tô aqui gravando mais um áudio. Nesse áudio eu queria falar exclusivamente sobre o mitraísmo no catolicismo, né? Que eu fiz há poucos dias atrás. Eu fiz um áudio falando sobre como o paganismo entrou na igreja, como a igreja foi, paganizada, a história da igreja de 1h20 no máximo, por aí. E cheguei a falar sobre o paganismo e sobre o mitraísmo, mas nesse áudio gostaria de falar novamente sobre o mitraísmo de uma maneira exclusiva, para que possa entender melhor o que é o mitraísmo, O mitraísmo ele é muito encontrado e facilmente, muito fácil de ser provado dentro da igreja, Que é adoração ao Deus Sol, que é o Deus, da sabedoria. Bom, vamos conhecer um pouco mais sobre o mitraísmo. O que é o mitraísmo, Quando ele começou, onde esta religião era praticada, Vamos lá falar sobre o mitraísmo, O que foi o mitraísmo, O mitraísmo foi uma religião no Império Romano do 1º ao 5º século, Quando o Império Romano ele era pagão oficializado, quando ele não precisava, cultuar o seu Deus de maneira indireta, mas ele cultuava mesmo para todo mundo ver, Quando ele deu de convertido ao cristianismo, ele não deixou de ser pagão, ele apenas passou a adorar os deuses de maneira indireta, Como aqui, por volta do século I e V, ele praticava, o mitraísmo, século I e no século V depois de Cristo. Como até hoje o mitraísmo é praticado. A única diferença, é que muitos não percebem e os que percebem não creem, porque até então morre dizendo que o Império Romano é convertido ao cristianismo, quando na verdade a maior prova do paganismo dentro da igreja é as próprias imagens de escultura, Que se você for olhar não tem diferença nenhuma dos povos pagãos. Que muitos dizem que não prestam adoração, mas o que é adoração, Como é a adoração que os povos pagãos prestam às suas imagens? É carregando ela nos ombros. Porventura eles não carregam no ombro, Quer dizer que só é adoração para os povos pagãos, só quando eles carregam no ombro, Quando eles se curvam, fazem sacrifício, só é adoração quando os povos pagãos fazem isso. Quando o catolicismo faz tudo que os povos pagãos fazem, não é adoração. Então é o quê? Veja bem, os povos pagãos carregam as suas imagens em procissão, é adoração. O catolicismo carrega suas imagens em procissão assim como os povos pagãos, e não é adoração. Então, se eles não cultuam, se eles não adoram, então podemos dizer que os pagãos, eles também não adoram as imagens deles, eles só veneram. Por quê? Porque tudo que eles fazem lá com as imagens deles é o que é feito pelo catolicismo, E qualquer um pode ver isso. Só pesquisar, é só procurar se informar mais um pouquinho. Dê uma estudadinha nos costumes dos egípcios, principalmente nas escrituras que você vai ver, Não precisa nem aprofundar ir para a história não, Mas se quiser ir, estude um pouquinho, a vida dos gregos, como era a forma dos cultos. Estude um pouquinho a vida dos povos pagãos e você vai ver que não existe diferença nenhuma, entre o paganismo e o catolicismo, tudo é o mesmo. O mitraísmo foi muito popular entre os romanos, em particular entre os soldados romanos, E foi possivelmente a religião de vários imperadores romanos, Ou seja, a maioria dos romanos, a parte crescente de Roma, praticava essa religião, principalmente os soldados, Se davam ao mitraísmo, que é o culto ao Mitra, que é o deus do sol e da sabedoria, Um Deus que é muito cultuado pela Igreja Católica, principalmente no Natal, que é o dia em que os povos pagãos prestam veneração, adoração ao Deus Mitra, Como no dia 25 de dezembro,
que é tido como o dia que nasceu Mitra ou a lenda Mitro, sendo que os povos pagãos, tanto faz um deus ele ter existido ou não, mas para ele é como se existisse. A lenda é como se fosse algo verídico, que eles vivem como se fosse algo que acontecesse, né? Mesmo que tenha se dado ao mitraísmo, né, um status oficial no Império Romano, foi de fato a religião oficial até que Constantino e imperadores romanos que o sucederam substituíram o mitraísmo pelo cristianismo, né? Como que eu já falei, o Roma ele prestava este culto ao deus Mitra de uma maneira abertamente, embora não tenha se espalhado em todo o mundo, mas era apenas em Roma. Hoje o mitraísmo ele é praticado em vários lugares do mundo, como pela própria Igreja Católica, que é espalhada em várias partes do mundo, né? O mitraísmo. Vamos lá. Vamos começar com as provas. Vamos para a primeira prova que comprova que a igreja ela presta o culto ao deus Mitra. Vamos lá para a refeição sacrificial, um ritual que era feito, né, no momento de adoração ao deus Mitra e que a igreja substituiu, né, este ritual pelo momento da ceia, o que muitos dizem que é uma mentira, né? Porque quando a pessoa é incrédula, meu irmão, é que nem Tomé, é só Jesus vindo mesmo para dizer, né? Tomé, as mulheres haviam visto Jesus e deram testemunho. Disseram para os discípulos creram, né? Tomé estava ali diante do testemunho das mulheres e dos discípulos. Ele não creu, só creu quando Jesus Cristo veio e disse: assim é o povo de hoje, né? Fica esperando Jesus vir mostrar, reduzir a pó as imagens de escultura, né? Levar a queda de Babilônia para poder acreditar, porque são que nem Tomé, né? Só acredito no que vê. E o que é também uma qualidade dos povos pagãos, acreditar só naquilo que vê. É por isso que eles só prestam culto ao Deus dele por meio de imagem, porque eles não creem naquilo que eles não podem ver, né? Como no catolicismo. Ninguém pode crer em Deus, cultuar a Deus se a igreja não for cheia de imagem. Tem que ter, né? Porque se não tiver, Deus não se faz presente. É o mesmo pensamento do povo pagão. Uma das principais características do mitraísmo era a refeição sacrificial, que envolvia comer a carne e beber o sangue de um touro. Mitras, o deus do mitraísmo, estava presente na carne e no sangue do touro, e quando consumido, concedia salvação àqueles que tomavam parte da refeição sacrificial, que também é a teofagia, comer o próprio Deus. No momento da refeição tinha isto, né? Eles pegavam aquele alimento, diziam que estavam comendo o Deus Mitra e crendo que ao comer o Deus Mitra, eles eram salvos, né? Existe uma semelhança muito grande no que acontece na refeição, na ceia da Igreja Católica, né? Por quê? Veja bem, o que a igreja ensina aos seus fiéis, né? Que é que a gente sempre ouve falar. Já fui de lá já, né? Já fui de lá já, né? Ia muito pouco, como eu já falei, né? Ia muito pouco porque eu não me sentia bem, como minha mãe mesmo foi católica a metade da vida dela e ela quase não ia à igreja. Quando eu perguntava à minha mãe, mas por que você não vai à igreja? Eu não vou, porque eu fico sentindo as coisas ruins. Eu saio de casa ruim e volto pior. Chego lá, fica as coisas me botando pra fora, porque ela é muito sensível, né? Tem pessoas que é muito sensível e sente tanto as forças do bem como do mal. Isso tem uma cor que tem lá dentro, é a força do mal. E ela sentia isso, né? Tanto que quando a minha mãe ela começou a ir para a igreja evangélica, ela era católica. E eu dizia assim, ó, mãe, que negócio é esse? A mãe deixa de ir para a igreja católica, para ir para a igreja evangélica, né? É porque lá eu me sinto melhor, né? Eu vou para aquela igreja ali, eu fico sentindo muito mal, como se as coisas estivessem botando para fora. Já eu vou na igreja dos evangélicos, eu me sinto em paz, eu vou mal e eu volto bem. Então minha mãe trocava, né, a igreja católica pela evangélica, mesmo ela sendo católica, né? Mas graças a Deus que ela aceitou o Senhor e hoje ela não faz nem questão de pôr os pés lá dentro, né? Se antes ela já não fazia, imagine agora, né?
Então vamos lá. Eles têm o costume de dizer que no momento da ceia, quando você come aquela hóstia e você bebe o vinho, você está o quê? Você está bebendo o sangue de Jesus Cristo e comendo a carne de Jesus Cristo, não é? É o mesmo que acontece no mitraísmo, né? Quando eles comiam aquela carne, eles diziam que estavam comendo a carne do Deus Mitra. E quando eles bebiam aquele alimento, eles diziam que estavam bebendo o sangue do Deus Mitra, né? E assim como a igreja diz que ao comer a hóstia, estão comendo o corpo de Jesus e beber o vinho, estão bebendo o sangue, né? E concede a salvação, é o mesmo que acontece no mitraísmo, né? Outra coisa, pelo âmbito bíblico, mas Jesus Cristo falou, né, que aquilo era o corpo dele, o pão era o corpo dele. Para começar, não tem pão na igreja católica, né? Jesus não partiu uma hóstia, partiu um pão. Para começar, não tem o partimento do pão, porque nem pão existe, né? Outro, Jesus ele falou no sentido figurado. Jesus ele falava de maneira espiritual e não física. Por exemplo, se você for levar ao pé da letra tudo que Jesus Cristo ele disse, você vai ver que não tem sentido nenhum. Quer uma prova? Pronto, eu vou lhe dar a prova. Jesus disse que é o pão que desceu do céu, né? Para nos dar vida, nos dar alimento. Aí eu pergunto a você, Jesus Cristo ele desceu do céu em forma de um pão gigante que nós comia ele? Não, né? Mas Jesus Cristo disse que desceu em forma de pão, mas como alimento, que nós se alimentava dele, de que da palavra, não é da carne dele. Então você tem que entender. Jesus disse que aquilo era o corpo dele, o sangue, era uma representação. Por quê? Porque Jesus, ele derramou o seu sangue para nos remir. E sobre o seu corpo ele levou os nossos pecados. Então a ceia é apenas uma lembrança do sacrifício do Senhor. Não é que nós estejamos nos alimentando dele. E não basta você apenas comer o alimento para você ser salvo, como a igreja ensina, que é o mesmo que acontece no mitraísmo. Por quê? Porque você tem que servir a Jesus Cristo verdadeiramente. Eu posso comer 200.000 hóstias e beber 200 cálices de vinho, que se eu não tenho uma vida voltada verdadeiramente para o Senhor Jesus Cristo, nenhuma hóstia, nenhum vinho vai me salvar. Por quê? Porque a salvação, né? As Escrituras dizem que o reino do céu ele é tomado por esforços, né? É necessário se esforçar, nascer uma nova criatura, né? Jesus disse: sede santo como eu sou santo. É tentar se parecer um pouco com ele, né? Não é andar de qualquer jeito e é salvo não, como a igreja ensina, não, né? As pessoas fazem tudo o que querem e a igreja prega que basta ir à igreja de domingo e pronto, já está salvo, né? Esse evangelho aí é o evangelho pregado por eles, não é o evangelho pregado por Jesus Cristo, não. Então ele diz isso. Mas por que ele diz isso, né? É porque, como eu já disse, o Império Romano ele nunca deixou de prestar adoração aos deuses, né? E eles falam isso porque é o mesmo que acontece no mitraísmo, né? Eles creem que estão comendo o próprio Deus deles e eles creem que aquela carne, aquele alimento dá salvação, como a igreja ensina aos seus fiéis, né? E nós não poderíamos beber o sangue de Jesus Cristo, visto que a Bíblia nos proíbe até de beber sangue de animal, que dirá de um ser humano. Nós não podemos comer a carne de Jesus Cristo, porque a Bíblia nos proíbe de comer até carne sufocada, estrangulada, que dirá a carne de um ser humano, né? Então tá aí a maior prova. É uma ignorância. O mitraísmo também possuía 7 sacramentos, né? O que faz com que a semelhança entre o mitraísmo e o catolicismo romano sejam tão numerosas que não as podemos ignorar. O que faz com que as semelhanças sejam tão grandes que só um cego não vê, né? Quantos sacramentos existem no mitraísmo? São 7 sacramentos. Quantos sacramentos existem no catolicismo? São 7, né? Batismo, comunhão e os vários outros, né? São 7 sacramentos, para você ver como a semelhança é enorme.
Constantino e seus sucessores encontraram um substituto facial para a refeição sacrificial do mitraísmo no conceito da ceia do Senhor, comunhão cristã, que é o que eu já falei, né? Que assim como no momento que os pagãos se unem para prestar adoração ao Deus Mitra, eles comem ali o alimento, diz que estão comendo o próprio Deus, assim acontece na ceia. Infelizmente, alguns cristãos primitivos já haviam ligado o miticismo à ceia do Senhor, já tinha esse costume de praticar desta maneira, né? Rejeitando o conceito bíblico de uma simples e adotiva rememoração da morte e sangue derramado de Cristo, né? Ou seja, apenas uma lembrança. Porque Jesus disse o que? Fazer isso em memória de mim, como uma lembrança do que eu fiz por vocês, né? Não com o intuito de me comer, de beber meu sangue, não foi isso que Jesus Cristo disse, não. Né? A romanização da ceia do Senhor completou a transição para a consumação sacrificial de Jesus Cristo, agora conhecida como a missa católica Eucaristia, que é lá o momento que eles creem que estão comendo o nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo disse tanta coisa nas Escrituras, meu irmão. Né? Disse o pão que desceu do céu, ele não desceu do céu em forma de um pão gigante, mas como alimento para nós, ele desceu do céu. Disse a água da vida. Jesus não é uma água que nós bebemos, né? Mas ele é aquele que nos dá vida, né? Que nos alimenta espiritualmente. Jesus fala espiritualmente, não é carnalmente. As pessoas que interpretam o que Jesus diz de maneira física, quer interpretar que nem os líderes religiosos. Quando Jesus dizia assim, olha, eu vi Abraão. Ele dizia assim, como que pode tu ter visto Abraão se tu não tem nem 40 anos de idade? Porque Jesus, de fato, ele não tinha nem 40 anos de idade em Israel. Mas Jesus fala do âmbito físico, porque Jesus disse assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus está dizendo, eu sou Deus. Antes que Abraão existisse, antes da criação do mundo, eu já existia. Porquanto eu conheço Abraão. Né? É isso que a Igreja Católica faz, interpreta tudo que o Senhor Jesus Cristo fala de maneira física, da maneira como ela quer, como fazia os líderes religiosos. Bom, outras maneiras de provar é que vários instrumentos do sol são encontrados no momento da ceia. Né? Pode olhar que vários instrumentos são encontrados, vou deixar até aí, né? O cateçazinho de colocar a ordem em vinho são várias as figuras do sol encontradas no momento da ceia, porque esse é o costume do mitraísmo. Os povos pagãos, ao cultuar o deus Mitra, era o costume de que no momento, né, da adoração era necessário que houvesse várias figuras do sol, visto que o Mitra é o deus do sol. Né, e o sol é muito amado na igreja, tanto que ele diz que a missa é o sol da igreja, tudo é o sol, tudo é voltado para o sol, né? A missa inteira é só sol, como prova de que é o momento do mitraísmo, né? Sem falar que até o chapéu do Papa que ele usa é chamado de mitra, né? É mitra, chapelão dele, que não é muito diferente do chapéu das estátuas dos povos pagãos não, né? Dos deuses pagãos não. Eles também usavam um chapéuzão que nem aquele do Papa. Outra ocasião em que aparece o nome Mitra. As próprias igrejas católicas, né? Todas elas são registradas no CNPJ como Mitra Arquidiocese, né? As igrejas católicas Mitra Arquidiocese, levando sempre o nome de Mitra, né? Outra é o Natal, dia 25 de dezembro, eles dizem que estão comemorando o nascimento de Jesus Cristo, né? Visto que em nenhum momento a Bíblia fala o mês que Jesus Cristo nasceu, nem tampouco o dia que ele nasceu, né? Ninguém sabe, que é algo que é só Deus que sabe. E que, de acordo com as Escrituras, Jesus ele não nasceu nem em dezembro, que dirá no dia 25. Por quê? Porque dezembro, Jesus nasceu em Belém. Belém é uma estação, né? Em dezembro é uma estação chuvosa em Belém, né? E nas estações chuvosas não é costume os pastores se encontrar no campo cuidando de ovelhas à noite, né? Eles abrigam as suas ovelhinhas num abrigo e ficam dentro das suas casas. Eles só têm o costume de pastorear as ovelhas à noite durante
o verão, né? E as escrituras dizem que na noite do nascimento de Jesus Cristo, os anjos foram até os pastores que estavam no campo anunciar que o Salvador havia nascido. Isso só prova que Jesus não nasceu no inverno, porque não nasceu em dezembro, porque dezembro é a estação chuvosa em Belém. E os pastores não se encontram à noite no campo cuidando de ovelhas, né? Somente no verão, né? De tal maneira que nos leva a crer que Jesus Cristo ele nasceu na metade do ano, na estação verão, né, de Belém, porque somente no verão os pastores se encontram à noite no campo cuidando das ovelhas. Mas por que 25 de dezembro? Porque dia 25 de dezembro, como eu já falei, é o dia que os povos pagãos se reúnem para comemorar o nascimento da lenda do deus ou o nascimento da lenda Mitro, né? Do deus Mitra. Dia 25 de dezembro é conhecido como o dia do aniversário do Mitra, né? E como o Império Romano não fica de fora na adoração aos seus deuses, ele só substitui, né, o mitraísmo, o aniversário de Mitra, por o aniversário de Jesus Cristo, né? Ou seja, ele só faz trocar. Então tá aí. A maior prova está aí. O mitraísmo dentro do catolicismo. Deixar as imagens aí para ver, né? Que a paz de Deus esteja com todos, agora e para sempre. Amém.